Boa tarde a todos. Hoje, na reunião do pré-natal de autorisco, a gente vai ter uma apresentação de um artigo pela doutora Verônica, com orientação do doutor Schneider. Então, Verônica, pode começar a sua apresentação. Boa tarde, então eu sou a Verônica, sou R2 de Ginecologia e Obstetrícia do HC, fui orientada pelo Schneider. Eu vou apresentar o artigo Burnout em Estudantes e Residentes de Obstetrícia e Ginecologia. O artigo foi publicado em 2019 na Clinical Obstetrics and Gynecology. Falando primeiramente sobre burnout em estudantes de medicina. O burnout, ele foi descrito inicialmente na literatura médica em 1974, que ele seria as consequências do estresse grave e ansiedade em trabalhadores de saúde. Em 81, ele foi descrito como uma síndrome de exaustão emocional e cinismo que ocorre frequentemente entre indivíduos que fazem algum tipo de trabalho com pessoas. E esse autor de 1981, ele descreveu esses 3 aspectos do burnout. A exaustão emocional, que envolve esforço físico e emocional excessivo. A despersonalização, que é uma tentativa de se isolar dos outros para lidar com uma carga de trabalho que sempre aumenta. E uma redução da realização pessoal, com descontentamento com as conquistas. Esses 3 aspectos, eles são utilizados até hoje para caracterizar o burnout, e eles foram a base para essa escala, que é a escala do inventório de burnout de Maslach, que é muito utilizado hoje em dia. Tem algumas versões dessa escala. A mais utilizada em pesquisa clínica é essa de Human Service Survey, e tem uma variação que é para avaliar os estudantes. Em vez de avaliar aqueles aspectos, né, de exaustão emocional, de despersonalização e esse senso de realização pessoal diminuído, ele avalia a exaustão emocional, o cinismo e a sensação de eficácia acadêmica. Existe também uma outra escala que avalia o bem-estar também dos estudantes de medicina, que também é utilizado para fazer algumas avaliações de sofrimento mental e prever alguns desfechos negativos, como o suicídio. Então, falando sobre burnout nos estudantes de medicina. No início da faculdade de medicina, existe... os estudantes eles chegam nesse ambiente que tem essa cultura de sacrificar o autocuidado pela produtividade e pelas conquistas individuais, e que vê essa busca por ajuda quando há um sofrimento mental como um sinal de fraqueza. Além disso, com o passar do tempo durante a faculdade, existe um aumento constante dessa carga de trabalho, e também as avaliações durante a faculdade que desafiam a confiança e o entusiasmo em aprender. Os estudos eles avaliam a prevalência de burnout nos estudantes e residentes dos Estados Unidos entre 40% e 75%. Uma meta-análise de 2018 encontrou uma prevalência que variou entre 7% e 75%, e utilizando-se aquela escala do MBI, uma prevalência entre 10% e 63%. Em comparação com outros estudantes de ensino superior, os estudantes de medicina eles têm maior exaustão emocional e maior despersonalização. E os estudos também mostram que a saúde mental dos estudantes de medicina ela é melhor no início da faculdade, o que mostra que o processo educacional é causa do aumento do sofrimento psicológico. O burnout também está relacionado a outros aspectos da saúde mental. Ele aumenta o risco de depressão, existe uma maior prevalência de abuso e de dependência de álcool entre estudantes com burnout e com depressão. E os estudantes de medicina eles têm mais depressão e ansiedade nos últimos anos de treinamento do curso, em comparação com a população não estudante.
E o burnout, além de trazer consequências negativas, né, para os estudantes em si, ele também traz outras consequências. Ele aumenta a quantidade de erros médicos, faz com que os estudantes tenham menor empatia, menor insatisfação com a carreira, isso porque influencia a habilidade dos estudantes em lidar com dilemas éticos. Teve um estudo que avaliou o comportamento dos estudantes e ele percebeu que existe um aumento do comportamento antiético em estudantes que estão em sofrimento mental. Um outro estudo avaliou por que os estudantes que experienciam incidentes antiéticos muitas vezes não denunciam esses incidentes. E eles fazem isso por conta de medo de repressão. Também descreve uma falta de tempo, porque eles não têm tempo para ficarem denunciando cada incidente que acontece, e eles também não veem uma possibilidade de mudança no sistema. E a cultura da medicina, ela é muitas vezes apontada como uma causa da prevalência de burnout nesse meio. E o que seria essa cultura? Ela pode ser exemplificada quando a gente avalia a resposta ao erro. Então, muitas vezes, quando um estudante ele comete um erro, essa cultura leva ele a ter um sentimento de vergonha e de culpa. Isso influencia negativamente na habilidade de coping, na empatia e no auto-perdão. Existe também uma cobrança excessiva de perfeição. Isso leva também ao medo de repressão quando acontecem erros. Esse medo de repressão ele leva a uma apatia e a um cinismo, para poder evitar conflitos e situações desconfortáveis. O outro aspecto que o artigo descreve que influencia nessa prevalência de burnout é a questão da tecnologia. Então, atualmente, os estudantes eles gastam no tempo de prática entre 40% e 50% do tempo em frente ao computador, o que reduz o tempo que esse estudante está em contato com o paciente. Além disso, existe um foco em revisão de prontuário, registro em prontuário. Muitas vezes esse foco é maior do que o foco na própria anamnese no exame físico. Isso promove um distanciamento do paciente. E esse distanciamento leva à insatisfação e despersonalização. Falando especificamente sobre a ginecologia e obstetrícia, está ocorrendo, pelo menos nos Estados Unidos que descrevem, mas eu acredito que aqui também, um aumento da competitividade, com mais pessoas aplicando para a residência. E isso também gera um estresse adicional nesses estudantes. E como que a gente pode reduzir o impacto do burnout? Melhorando a resiliência. Então, a resiliência é a habilidade de responder a uma situação estressante em uma maneira psicologicamente saudável, ao mesmo tempo em que se aprende com essa situação. O artigo ele mostra esse modelo do reservatório de resiliência, em que existe esse tanque, né, de resiliência. Tem alguns aspectos que já são intrínsecos do indivíduo, então a personalidade, o temperamento, e alguns aspectos eles vão aumentar a resiliência. Então, a mentoria, o suporte psicológico, o estímulo intelectual, atividades sociais, atividades de saúde. Por outro lado, existe essa torneira, né, que seria a perda de resiliência, que é a torneira do burnout, do estresse, do conflito interno e das demandas de tempo e de energia. E aí as escolas de medicina elas podem intervir justamente nesses aspectos que aumentam a resiliência do estudante. Então, um estudo citado pelo artigo, ele diz que criar uma comunidade de suporte, autocuidado e relacionamentos interpessoais aumentaria essa resiliência e reduziria o impacto do burnout. Uma forma que é citada de criar essa comunidade de suporte é mudar o sistema de notas usado na faculdade. Então, em vez de utilizar, por exemplo, a pontuação, né, que é utilizada atualmente, seria simplesmente colocar aprovado ou reprovado. Isso diminuiria a competitividade entre os estudantes.
Um outro estudo coloca esses 10 passos para a formação de uma equipe médica de obstetrícia e ginecologia resiliente. Então, iniciar com os candidatos certos à residência, favorecendo aqueles que têm autonomia, resiliência, trabalho em equipe e introspecção. Fomentar a educação interprofissional como competência essencial no treinamento, apoiar a equipe durante o processo de treinamento, tentar ter um mentor durante todo o período da residência, usar ferramentas de reflexão para reconhecer suas forças e fraquezas no trabalho em equipe e em pacientes desafiadores, tornar a equipe segura com uma supervisão suficiente para que eles gradualmente peguem casos cada vez mais complexos, permitir uma virtude ética onde eles possam prezar pelos desafios dos pacientes e prover os recursos que os pacientes precisam para ajudar a superar esses desafios. Ajudar esses estudantes a estabelecer limites e encorajar formas de aliviar o estresse, ter uma atenção com esse comportamento defensivo e descuidado, lidando com ele cedo antes que ele piore. E utilizar reuniões com toda a equipe médica, especialmente após casos desafiadores. Outras intervenções que podem ser aplicadas no estudante de medicina para reduzir o burnout são treinamento em mindfulness, grupos de reflexão, grupos de mentoria, que seria interessante até que eles tivessem uma continuidade durante todo o período da faculdade, sociedades formadas por estudantes de medicina, com essa mentoria entre os próprios colegas, ter uma assistência, uma ajuda na aplicação para o processo de residência, com sessões falando sobre essa aplicação para a residência, também a mentoria, e também avaliar vídeos de entrevistas, né? Porque lá eles têm essa questão da entrevista para poder, no processo seletivo para a residência. Um outro fator é criar esse ambiente de segurança psicológica para os estudantes. Então, durante a faculdade, a gente tem essa estrutura hierárquica que leva a comportamentos evitativos. Muitas vezes tem esse comportamento, né, dos professores de interrogatório, de fazer uma série de perguntas mais intensas e difíceis, que geram vergonha e constrangimento nos estudantes. Então, o artigo ele coloca que o professor deve criar um ambiente propício ao aprendizado. Ele deve reconhecer a resposta emocional do estudante, fazer sempre críticas construtivas e dar feedback sem emitir julgamento. Agora, falando do burnout em residentes, existe um estresse entre essa transição da faculdade para a residência, por vários aspectos. Responsabilidade pelo paciente, que aumenta, uma pressão em se manter atualizado com a literatura, o fato de trabalhar com pacientes doentes, esse esforço para equilibrar a vida pessoal e trabalho, as novas responsabilidades no trabalho, esse ajuste a uma nova cultura, e também os residentes estando sobrecarregados e sem tempo suficiente de sono. Tudo isso aumenta a exaustão emocional e a despersonalização. Tem um estudo que mostrou uma prevalência de burnout de 23% a 75% nos residentes, de 75% nos residentes de GO. Alguns fatores que o artigo aponta como motivos dessa prevalência de burnout nos residentes de ginecologia e obstetrícia são a própria demanda física da cirurgia, por ser uma especialidade que é clínico-cirúrgica, o fato de a gente promover cuidado em um momento emocionalmente intenso da vida do paciente, que é o momento do parto, o fato de a gente praticar geralmente com uma população de mulheres que é uma população vulnerável, e existe essa prevalência, né, de problemas de saúde mental entre os residentes. Uma enquete promovida nos Estados Unidos em 2014 mostrou que os residentes responderam essa enquete e 89,4% relataram problemas de bem-estar, 87% relataram burnout, 71% depressão, 39% esse comportamento de binge drinking,
8% uso de drogas e 2,86% tentativa de suicídio. Por outro lado, essa mesma enquete aplicada em diretores de programas de residência, 33% disseram que não conheciam a ocorrência de burnout entre os residentes que eles supervisionavam. E quais são os fatores de risco para o burnout durante a residência? Um estudo disse que o burnout ele surge quando há incompatibilidade entre a natureza do trabalho e a natureza da pessoa que faz o trabalho. E quais são essas incompatibilidades? Alta carga de trabalho, falta de controle sobre esse trabalho realizado, a sensação de ter uma recompensa que é insuficiente, sensação de separação da comunidade, sensação de falta de justiça e valores conflitantes. E aí o texto ele traz alguns fatores de risco. Então, tem os riscos sistêmicos, com os médicos gradativamente perdendo mais autonomia, por terem que responder aos hospitais, aos serviços de saúde. O fato de, com a tecnologia, a gente ter uma informação do paciente que está disponível o tempo todo, o que gera uma pressão sobre o médico de estar sempre atualizado sobre a situação do paciente. As mudanças de prontuário, tendo maior tempo gasto para preenchimento do prontuário, e a presença de rankings e reviews online de pacientes que fazem avaliações dos seus médicos. Alguns riscos relacionados aos programas de residência são a falta de suporte do programa e dos colegas, uma ênfase maior no serviço em detrimento do aprendizado, pouca satisfação dos residentes com os benefícios e instalações hospitalares, e alguns outros fatores que já foram avaliados em estudos, mas que tiveram uma correlação inconclusiva, foram o tempo gasto em trajeto, o número de residentes no programa e o número de plantões de sobreaviso. Falando especificamente sobre a residência de GO, existem fatores relacionados à própria especialidade que podem tanto contribuir negativamente, gerando burnout, ou então positivamente como fator protetor. Então, por exemplo, na questão de assistência ao parto, um fator negativo seria atender pacientes complexos, muitas vezes com desfechos negativos, mas a parte positiva é participar num momento muito alegre, né, da vida do paciente. Na ginecologia benigna, pacientes que não aderem ao tratamento, lidar com burocracia do centro cirúrgico, da questão do prontuário eletrônico, mas, por outro lado, observar que essas intervenções realizadas melhoram muito a qualidade de vida dos pacientes. Na ginecologia oncológica, lidar com pacientes muito doentes, muitas vezes com um prognóstico ruim, mas, por outro lado, dar assistência aos pacientes num momento difícil da vida deles. Na medicina fetal, pacientes complexos que demandam tempo, mas um fator positivo, a continuidade do cuidado e também conseguir desfechos saudáveis. Na endocrinologia reprodutiva, a inabilidade de ajudar alguns casais a ter os filhos, mas, por outro lado, conseguir gravidezes, possibilitar gravidezes de sucesso. Na questão do planejamento familiar, um fator negativo seria a inabilidade de ter serviços por conta de questão de custo ou questão de adesão dos pacientes, mas, por outro lado, ajudar os pacientes a controlar seus desfechos reprodutivos. Na questão clínica, a parte negativa é um fluxo ruim na clínica, ter mais prontuário, mais trabalho com papel, mas, por outro lado, menos tempo de trabalho. E nos plantões noturnos, trabalhar longas horas, mas na questão positiva, ter um tempo aí de descanso entre os plantões. Alguns outros riscos relacionados aos programas de residência, então,
maior carga horária de trabalho, mais horas gastas no hospital, menos tempo para questões pessoais, e isso tudo gerando uma fadiga, que leva a um burnout, mas também a um ambiente hospitalar inseguro, porque médicos que estão mais cansados, eles são mais propensos a cometer erros. Falando sobre riscos individuais. A gente tem que a ginecologia obstetrícia é uma especialidade que tem uma maioria de mulheres, e isso está se tornando cada vez maior. 80% dos residentes de ginecologia obstetrícia são mulheres. As mulheres elas têm maior risco de depressão, mas a suscetibilidade a burnout ainda é incerta. Por um lado, as mulheres na GO, elas percebem seu gênero como um trunfo, como algo positivo, que ajuda elas nesse trabalho, e os homens percebem seu gênero como uma limitação ao seu trabalho. De qualquer maneira, existe uma correlação positiva entre burnout e depressão. Então, pode ser que as mulheres tenham uma maior suscetibilidade a burnout, mesmo vendo o seu gênero como algo positivo para o seu trabalho. E alguns outros fatores que são mostrados nos estudos, fatores que reduzem o risco. Ter filhos durante a residência gera menor depressão, menor cinismo, qualidade de sono, exercício e tempo ao ar livre, e aumentam o risco ser solteiro e o trabalho sem supervisão. E quais são as consequências do burnout? Um médico com burnout, ele afeta o cuidado ao paciente e afeta também o sistema de saúde. Eles têm mais comportamento imprevisível, têm alterações de humor, são mais propensos a erros. Existe um estudo que foi feito com cirurgiões gerais, mostrou que há um aumento de erros cirúrgicos, isso correlacionando com aqueles 3 aspectos do burnout, então cada vez com maiores pontuações na escala de burnout, mais erros cirúrgicos eram realizados. Um estudo com residentes de medicina interna mostrou também que estudantes com burnout, eles relatavam mais, residentes com burnout relatavam mais vezes ter providenciado um cuidado subótimo aos seus pacientes, e também reduz a produtividade dos residentes. Isso impede o desenvolvimento da medicina, porque tem essa interrupção da carreira dos médicos, por conta de aumento de suicídio, aposentadoria precoce, mudança de carreira, perda da motivação para fazer pesquisa, e também aumenta a incidência de outros problemas de saúde mental, então depressão, prevalência ou dependência de álcool, abuso de outras substâncias, ideação suicida e suicídio. Entre 2000 e 2014, nos Estados Unidos, o suicídio foi a segunda causa de morte dos residentes, sendo que entre os residentes homens foi a principal causa de morte. E como que a gente pode prevenir a ocorrência do burnout? Então, existem esses 3 níveis de prevenção. A prevenção primária seria realizar intervenções que promovam saúde e bem-estar. A prevenção secundária seria realizar um screening, por exemplo, utilizando essa escala MBI. Na prevenção terciária, promover um acesso à saúde mental para aqueles residentes em sofrimento mental grave, burnout ou com problemas de saúde mental. Um estudo realizado com residentes perguntou a eles o que eles achariam que poderia reduzir o burnout. Eles relataram que seria aumentar o reconhecimento do risco de burnout, melhorar as políticas e procedimentos institucionais para lidar com problemas de saúde mental, aumentar a compreensão do staff sobre o bem-estar dos residentes, realizar check-ins de saúde mental, ter um sistema formal de mentoria que permaneça por todo o tempo da residência, aumentar a atividade de bem-estar e ter uma disponibilidade de serviços de saúde mental que tenham confidencialidade. Algumas outras intervenções. Mudanças, redução da hora de trabalho, incentivar programas de exercício, ter pequenos grupos para discussões, podem ser grupos facilitados ou não, oportunidades de voluntariado, inclusive de voluntariado global, ou seja, atuando em outros países,
fazer um treinamento de manejo de estresse, treinamento de autocuidado, treinamento de habilidade de comunicação, treinamento em mindfulness, aumentar o acesso do departamento de liderança para avaliações né, sobre o serviço de residência, ter uma psicoterapia acessível, de graça, confidencial, meditação em grupo e uma mentoria realizada ou pelo staff ou pelos próprios colegas, que seja uma mentoria robusta. Apesar das intervenções, claro que alguns residentes ainda vão ter burnout, e é necessário reconhecer e oferecer suporte a essas pessoas. Então, é importante fazer o screening e também promover um espaço confortável para discutir o burnout e para procurar ajuda. A COG, no site dela, ela tem esse setor no site, né, que seria a caixa de ferramentas para o bem-estar do médico. E aí coloca alguns fatores de treinamento, de currículo, boas práticas para os programas de residência, algumas ferramentas para avaliar o bem-estar, questão também de referências da literatura sobre o bem-estar. Concluindo, burnout ele pode se iniciar na escola de medicina e continuar durante a residência. Por isso que identificar estudantes residentes em risco e realizar a intervenção precoce deve ser um objetivo para a educação médica. A gente precisa de uma pesquisa sistematizada para desenvolver instrumentos de medida padronizados, pontos de corte semelhantes, para que a gente possa, né, nessas pesquisas, identificar quais fatores de intervenção são melhores para a prevenção de burnout e identificar e encorajar programas efetivos de bem-estar. Essas foram as referências. Obrigado, Verônica. É realmente um assunto assim muito na moda, né? Bem-estar e estresse mental e burnout. Vou deixar o Dr. Schneider fazer os comentários dele primeiro, depois eu abro para quem quiser fazer algum comentário. Então, Schneider, pode fazer suas considerações. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Queria inicialmente parabenizar a Verônica pela apresentação. Eu acho que ela conseguiu apresentar o tema de uma forma leve, de uma forma bastante interessante. Fez um apanhado geral muito bom e conseguiu também ser detalhista, né? Assim, de uma maneira bem bacana. Viu? Parabéns, Verônica. Com relação ao porquê que eu escolhi esse tema, né? Nessa fase inicial, geralmente a gente acaba escolhendo temas mais conteudistas, mais básicos, assim, porque a gente pensa na chegada do R1, mas exatamente por isso que eu resolvi fazer uma pausa nos artigos conteudistas, que a gente vai ter muitos aí daqui para frente, para fazer uma reflexão sobre a saúde mental do residente, né? Assim, existe a gente tem acompanhado isso, né? A gente que trabalha com aluno de medicina e com residente há muitos anos tem percebido que, de fato, há um aumento da incidência dos alunos de medicina e dos residentes que apresentam depressão ou que apresentam outros transtornos mentais, né, relacionados à saúde mental, como transtorno como TAG, né, ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, distúrbios que estão relacionados aí, seja com depressão ou seja com um grau de ansiedade muito grande. E de um tempo para cá a gente vem identificando vários estudantes de medicina e residentes que passam pelo burnout, né? Com relação ao tema, eu acho que ficou bem importante, bem claro, né, que a gente precisa, de fato, a residência de GO é uma residência, já falando aqui especificamente para os R1, né, mas também pelos R2, para os R3, a residência de GO é uma residência extremamente complexa. De fato, ela é uma residência difícil, porque ela exige que você, né, além dela ser uma residência clínico-cirúrgica, né, ou seja, que vai demandar que você treine a parte cirúrgica e, ao mesmo tempo, estude muito a parte clínica, especialmente para quem começa a residência e passando pelo PNAR, né? Então, aí uma dica aí para os residentes que começaram na escala do PNAR.
que, de fato, a realidade da ginecologia obstetrícia é essa mesmo, é uma residência pesada, e a vida do ginecologista obstetra é uma vida pesada, especialmente nos primeiros anos pós-residência. Nos primeiros anos pós-residência, vocês vão, provavelmente, a maioria de vocês, dar muitos plantões, vão ter uma carga pesada de trabalho, né? Então, assim, o plantão de obstetrícia, ele tem uma característica que é muito peculiar, porque, por exemplo, se você tem uma paciente em trabalho de parto, você não dorme, né? Então, não existe, é um plantão que é pesado do ponto de vista do descanso, né? É difícil descansar efetivamente num plantão de obstetrícia. Você está cuidando ali de 2 vidas ao mesmo tempo, então isso é uma responsabilidade gigante. Muitas vezes você está em situações de limite, né? Ou seja, que você está ali com a vida do bebê e da mãe em risco. Isso tudo gera no residente uma ansiedade grande, mesmo que ele não perceba, né? Então, assim, já existe essa característica do residente, né? Você se tornar médico de fato e saber que você tem uma responsabilidade muito maior do que quando você era acadêmico, porque, afinal de contas, quando você era acadêmico, por melhor que você fosse, por mais compromissado que você fosse, todas as suas atitudes eram discutidas com os outros residentes, com os outros plantonistas. E, apesar de o residente ter que trabalhar sob supervisão, né, e essa é a ótica da nossa residência aqui no Hospital das Clínicas, vocês não fazem nada sem supervisão, não é para vocês fazerem mesmo, mas vocês sentem o peso da responsabilidade de cuidar de um paciente realmente na residência. É muito diferente, né? Por outro lado, ficou claro aí também, pela exposição da doutora Verônica, que existe também uma forma de a gente se colocar frente às dificuldades para que a gente consiga, talvez, evitar um burnout. Então, por exemplo, aquela questão de enxergar o copo cheio, a metade do copo cheio, ou a metade do copo vazia, né? Então, quando ela mostra ali que em determinadas situações você tem questões positivas e questões negativas, isso é a vida, né, gente? A vida é assim, nós temos o tempo todo coisas boas e coisas difíceis e é o que a gente vai enfrentando aí, até na nossa vida pessoal, não só na profissional. Então, assim, o que eu sugiro para vocês é que vocês façam esse exercício de tentarem, de fato, enxergar o lado do copo cheio, a metade do copo cheio, né? Assim, eu fiz residência em 2001, em 2002, depois em 2003 eu fiz R3, né, de medicina fetal. Na época eram 2 anos de ginecologia obstetrícia, depois eu fiz prova para medicina fetal. Foi uma residência muito puxada, né, como a de vocês também é. Eu conheço a residência do HC porque eu fiz a residência aqui, mas eu tenho, assim, a satisfação de dizer que, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta, eu fui extremamente feliz na minha residência. Apesar de ter horas, né, assim, muito trabalho, como vocês têm também, e muita demanda e muito estresse, mas sempre que eu tinha alguma dificuldade, eu tentava enxergar o lado bom, né? Primeiro, assim, olha, esses 3 anos da minha vida são os anos de residência, então, são os anos que vão definir a minha vida profissional para sempre. Então, assim, em vez de focar, nossa, tá difícil demais a residência, talvez, olha, que bacana que eu estou tendo a oportunidade de aprender o máximo que eu puder nesses 3 anos, que vão definir aí a minha vida profissional, né, futura. E é claro, gente, que vocês precisam de ter a liberdade para se aproximar dos preceptores quando vocês perceberem que vocês estão enfrentando momentos de dificuldade emocional. Então, assim, mais um motivo pelo qual eu escolhi esse artigo é de deixar aqui público que tanto eu quanto a maioria dos preceptores, eu não posso falar por todos, mas acredito que por todos que estão aqui na reunião eu posso falar, que nós somos pessoas que somos preocupados, de fato, com o bem-estar dos residentes, dos nossos colegas, dos nossos alunos. Então, assim, se vocês estiverem percebendo que estão passando por qualquer dificuldade com relação à residência, que vocês tenham a liberdade de me procurar ou de procurar outro preceptor que talvez vocês prefiram, né? Mas se quiserem me procurar, estou sempre à disposição para que a gente possa tentar junto definir um caminho, né? Essa mentoria nada mais é do que a gente tentar facilitar para vocês uma situação exatamente porque a gente já passou por ela. Já passou por ela, né? Então, assim, é mais fácil para a gente, que já foi residente,
que trilha o caminho da ginecologia obstetrícia aí há 20 anos, 30 anos, né, que a gente consiga dar dicas e consiga ajudá-los. Existe essa chance boa que a gente consiga ir fazer essa mentoria, mesmo que de forma informal, para ajudar vocês. Né? Então, assim, quando a doutora Verônica coloca aí a questão do cinismo, né, esse cinismo ao que o texto se refere, tem muito mais a ver com a palavra, com ceticismo, né, do que com o cinismo que a gente mais fala assim, em português. Né? É mais aquela... Não é de você ser cínico com as pessoas, mas é de você achar que é você ficar desiludido, descrente, cético com a situação, achando que não tem chance de melhorar ou que nada vai dar certo. Então, assim, a gente tem que combater esse sentimento de ceticismo que às vezes acontece quando a gente está cheio de trabalho para fazer e cheio de demandas e achando que a gente não está produtivo o quanto deveria. Né? Então, assim, eu me coloco à disposição mais uma vez para as dificuldades que vocês tiverem, né? Meu telefone, vocês sabem, estou sempre disponível. Claro que se a gente identificar que algum residente está passando por algum problema de depressão, ansiedade, ou até mesmo iniciando aí, né, uma fase de... Né, iniciando um burnout, por exemplo, é claro que isso aí nós vamos ter que conversar pessoalmente, né? Mas me colocar à disposição aí para ajudá-los nesse percurso, ok? E também agradecer, né, aproveitando aqui que eu estou aqui numa reunião clínica, que tem vários aqui que foram meus preceptores, né, agradecer aos meus preceptores pelos ensinamentos e pelo tempo que nós passamos juntos aí durante a residência e depois que continuamos juntos aqui como colegas na faculdade, né, no hospital e no mais, é isso. Obrigado. Obrigado, Schneider. Realmente, a residência é um momento difícil, né? Um momento que demanda muito da gente, mas um momento também extremamente importante. A gente é de uma época que a gente encarava a residência até meio que como um rito de passagem, né? Depois você passava pela residência, você estava preparado para enfrentar qualquer coisa, né? 2 anos, 3 anos de sofrimento, mas depois você estava pronto. Mas é lógico que ela não precisa ser tão sofrida assim, né? A gente pode tentar minimizar esse sofrimento mental, principalmente. Eu acho que essa época que a gente tinha que enfrentar, não podia falar nada com ninguém, senão era visto como fraco, uma fraqueza, né? Eu acho que esse período já passou. Eu acho que a gente tem que fazer o máximo possível para tentar tornar a experiência, por mais que ela seja cansativa, para tornar uma experiência mais agradável, né? Queria ver se alguém do pessoal mais antigo aí primeiro teria alguma opinião para dar aí desse momento de como passar da residência. Débora, Clóvis, Mariana, mais recente, mas o pessoal que está aí. E só falar mais uma coisa que eu esqueci de falar, que é claro também, né, gente, que a residência ela é composta por deveres e por direitos, né? E que claro que os deveres, eles devem ser cumpridos, né? Então, assim, na verdade, esse artigo, ele coloca, como ele é um artigo de burnout, ele coloca a ótica nas dificuldades, né? Mas lembrando que essa maneira como a gente se posiciona frente ao problema também é importante no combate ao burnout. Então, por exemplo, se eu entendo quais são os meus direitos, mas eu sei também quais são os meus deveres, isso ajuda a compreender melhor os organogramas, os fluxos, né, da residência, como que a residência ela transcorre e facilita a nossa vida, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estou dando um plantão de 12 horas, eu não durmo nada. Nossa, como assim? Mas se você é obstetra, você tem que ter um treinamento de conseguir ficar acordado, acompanhando o trabalho de parto. Isso é um treinamento. Então, assim, é importante. Vocês são submetidos a uma série de situações que fazem parte do treinamento. Então, assim, lembrar que os deveres têm que ser cumpridos, os direitos também, e tentar ir levar dessa forma que eu falei, de uma forma mais leve. Ok? Um abraço. Alguém quer fazer um comentário? Ou todo mundo está cansado com esse plantão? Posso falar, eu quero fazer. Deixa a Débora falar primeiro, Clóvis. Ela abriu primeiro, claro, depois você fala. Claro. Pode ir, Débora. Eu morro de compaixão pelos residentes, pelos nossos. Claro que a minha residência está muito longe, eu sofri tanto quanto.
mas eu acho que nós, preceptores, podemos ver o residente com sofrimento e dar colo para eles. Porque é muito fácil depois a gente passou e olhar que a gente não morre, a gente sobrevive e a gente sai muito melhor do outro lado. Então, assim, a gente está disponível para esses meninos aí todos, para poder, bem na madrugada. Então, isso é muito fácil para os plantonistas, bater um papo e abrir espaço para eles, né? Abrir o coração mesmo. Um beijo para vocês, meninos. Clóvis? Então, eu vejo a residência de uma outra forma, sabe, Mário? Eu gostei tanto de fazer residência que eu fiz duas, né? Mas eu vejo a residência como um período único, período que é a sua formação, né? E desde que você leve a residência a sério, e aí levar a residência a sério, eu vou citar algumas coisas aqui que a gente observa em muitos, deixa de observar em alguns, eu acho que faz a diferença aí, né? Primeiro, que quando você escolhe por ser médico, né, desde que você não tenha escolhido a medicina para ganhar dinheiro, né, ou por estabilidade financeira, mas sim para querer ajudar o próximo, né? Você tem tudo para dar certo, tem tudo para superar as diferenças, as angústias, porque aquilo ali, na verdade, a gente tem que tomar consciência de que a medicina é uma extensão da bondade de Deus, né? Então, através de Deus, você consegue transmitir todo o carinho que ele tem com nós e com o próximo. Então, se você tratar os pacientes com o mesmo carinho, né, com que Deus nos tratou, né, desculpa aqui entre aspas, aula de religião, né, mas espere isso aí, mas tratar como nós gostaríamos de ser tratados, né, você vai ter uma recompensa enorme que vai tirar grande parte desse peso, né, da cabeça de todos nós aí, né, dos residentes. E existe uma outra questão, que é a questão também do relacionamento com os nossos preceptores, né? Antes, a gente sempre tratava os preceptores com todas as honrarias, né? E quando a gente trata os preceptores com honraria, a gente recebe deles um carinho, né? Também como de colegas, né? Quando a gente quer tratar preceptor como se fosse do mesmo nível, dá errado. Mas quando você trata ele como sendo seu mestre, ele te responde como você sendo igual. Então você recebe o que você não esperaria e dá para ele o que ele merece. Então, senhor, o que você está precisando? Vou fazer sim. Se você fazendo com o seu preceptor mais do que ele espera, ele vai te abrir caminhos na vida, vai te abrir caminhos na sua vida profissional e vai te tratar com um respeito maior do que você esperaria. Então, e isso tudo é o caminho do sucesso. Vão surgir na obstetrícia, é a especialidade mais processada, né? Mais processos médicos que existem. A ginecologia é a segunda mais processada. Então, não adianta deixar de fazer obstetrícia e fazer ginecologia, né? Tem que trocar de residência. Mas, de qualquer forma, a gente tem que entender hoje o processo médico como sendo algo inerente a qualquer profissão. Hoje você leva um carro no mecânico, se ele estragar o seu carro, ele vai te processar, né? Agora, a gente não tem que estar preocupado com o juiz, a gente tem que estar preocupado com a paciente. Se a sua consciência estiver tranquila, o resultado na justiça vai ser também de tranquilidade, né? Então, basicamente é isso.
trate o paciente como se fosse o seu irmão, né? Trate o seu preceptor como fosse o seu mestre. Estude e aproveite ao máximo a residência. Corra atrás de trabalho e não fuja dele, né? Durma durante os períodos de avaliação de trabalho de parto, né? Do meu ponto de vista, eu sempre assim, eu avaliava a avaliação em 15 minutos, deitava, alarme para trocar dali 1 hora, acorda, avalia 15 minutos, deita. Então, o obstetra não tem que aprender a não dormir, ao contrário, ele tem que aprender a dormir e acordar rápido, né? Isso é que é o treinamento do obstetra, né? Quando puder, né? Quando tiver mais de uma paciente, aí começa a complicar, e aí é essa questão que o Schneider falou mesmo. Mas a obstetrícia uma especialidade magnânima, né? Não sei por que vários de vocês vão escolher a secura da ginecologia. Obstetrícia é magnânima. Obstetrícia de gravidez de alto risco, então, é clínica junto com a coisa mais formidável que tem, que é a vida sendo formada, né? Se encantem, aproveitem esse período. Nós temos, e dentro do Hospital das Clínicas, não deixem de fazer trabalhos científicos, né? Já comecem a colocar dentro do projeto da sua residência também uma formação para fazer o mestrado, o doutorado, né? Encarar logo a seguir, né? O Hospital das Clínicas ele é fabuloso, a gente aprende muito aí, sempre tem grandes mestres, né? É tão apaixonante que até hoje eu não me consegui desligar dessa instituição. E aproveitem, né? Vocês vão ser muito bem tratados, eu também, apesar de estar fora, estou à disposição para falar. E sempre que alguém, quando apertar a coisa, né? Uma coisa que eu acho que todos vocês deveriam praticar, e voltando um pouquinho para... Porque quando tudo isso que foi falado aí, você está cuidando do seu corpo e você está cuidando do seu psicológico. Ninguém falou em cuidar da alma, né? A alma a gente cuida aproximando de Cristo. E isso é a base. É Deus que nos dá um amparo na hora que a coisa está muito difícil, né? É a religião, é amparo, é acreditar numa coisa superior e saber que nós estamos aqui porque Ele escolheu que nós estivéssemos aqui como médicos para estar sendo prolongamento do amor divino. É isso. Obrigado, Clóvis, pelo depoimento, né? Eu acho que inspira todo mundo. Uma coisa que eu concordo muito com o Clóvis é que quanto mais a gente sente empatia pelo paciente, quanto mais a gente se identifica com a história de cada paciente, mais satisfação a gente tem com o resultado, né? Então, essa questão de não buscar só apenas o ganho financeiro, é lógico que o dinheiro é muito bom, ele nos permite uma qualidade de vida melhor, mas se você se identifica com a história mesmo do paciente, desde o mais humilde até o mais poderoso, a satisfação é muito maior. E isso é uma coisa que ajuda a gente a passar por essas noites mal dormidas, por esses momentos de estresse todos que tem ao longo da nossa carreira. Mariana, você quer falar? Na verdade, eu ia falar, mas acho que depois o Clóvis falou muito bem, né, essas questões todas, mas só para poder dar o meu depoimento, né, que eu tenho certeza, né, e eu falo o nome de quem é professor aqui, quem é, na verdade, supervisor de residência, quem foi coordenador igual você, né, Mário, que é uma pessoa extremamente dedicada e preocupada com a formação, que infelizmente, eu estava voltando do posto de saúde, meu telefone acabou a bateria, eu não assisti a apresentação do artigo, e eu queria entrar justamente porque eu tinha visto que era sobre burnout. E só assim que eu acho que tem que ficar uma coisa muito clara, é que, né, a cobrança, né, essa busca pela dedicação, incentivo de estudar, de se dedicar, reflete, na verdade, assim, a preocupação, o interesse e o objetivo maior de quem preceptora, de quer formar bons médicos. E bons médicos no sentido, né, de excelentes ginecologistas e obstetras. Eu tenho certeza que, né, igual um cirurgião, né, quando faz uma cirurgia, é o que mais quer que dê certo o procedimento cirúrgico. Quem é preceptor, né, quem está na coordenação da residência, quem está na supervisão, é a pessoa mais preocupada com quem ele está formando.
né? Então, só para deixar isso muito claro, que às vezes parece que é uma cobrança que não tem um objetivo, mas que no fundo, eu acho que tem que deixar de ser muito importante, né? Que o objetivo maior é de a gente realmente, enquanto, né, assim, responsável pela formação de novos ginecologistas e obstetras, né, no Brasil, a gente sabe que pode ser uma deficiência, né, essa cobrança ela tem que existir mesmo, né, e é uma corrida, uma maratona, um preparo para a realidade que é, na verdade, 3, 4 anos, né, desse processo de residência, que vai ser a vida real. Então, realmente, eu encaro a residência como uma maratona, com um preparo físico realmente assim, necessário de acontecer. Obrigado, Mariana. Sem dúvida. Schneider, quer falar mais alguma coisa? Não, sem dúvida, né? É isso aí que o Clóvis falou, que a doutora Mariana falou também. E uma coisa que eu falei recentemente com essa turma mesmo, né, numa aula que a gente teve, e que eu tenho falado isso muito nas últimas semanas, com diferentes residentes, porque é uma coisa que eu ouvi há pouco tempo, então estou repetindo isso igual um papagaio, que de fato foi um negócio que eu achei muito legal, que é uma conversa entre, né, digamos assim, um sênior com um júnior, né, com um estudante de medicina, na verdade. E aí ele pergunta assim, o que é que você precisa para se tornar um bom médico, né? E ele fala assim, olha, o que você mais precisa é de gostar das pessoas. E essa frase me tocou muito, assim, porque eu de fato concordo com isso. Eu acho que assim, se você gosta das pessoas, e aí, né, até eu também, Clóvis, eu acredito muito em Deus, eu tenho uma questão espiritual assim que é importante na minha vida, mas também reconheço que alguns residentes são ateus, eu sei que alguns residentes são ateus, né? Então, assim, para os ateus, isso também se aplica, né? Gostar do outro, gostar das pessoas. Se você gosta da pessoa, você se importa com ela, você vai fazer o melhor que você puder por ela. Isso aí vai criar uma relação médico-paciente excelente e que é, inclusive, o que mais protege contra o processo, né? Que não é nem o objetivo aqui da discussão de hoje falar sobre processo, essas coisas, mas só para poder mostrar que, de fato, a relação médico-paciente é muito importante, extremamente importante, né? Então, fica... E outra coisa que eu acho que o residente, assim, colocar mais uma dica, que eu esqueci de falar na hora, é que a gente também, durante a residência, exatamente porque é uma maratona, como a professora Mariana disse, às vezes vocês ficam loucos, assim, mas além de tudo isso, eu ainda vou ter que estudar 200 páginas, coloque metas pequenas. Se você estiver cansado, não estude 200 páginas, estude 10. Desde que você estude bem estudado. Coloque pequenas metas. Então, eu vou estudar o que eu vi hoje no ambulatório. No final de semana, eu vou estudar pelo menos 2 capítulos do Williams, por exemplo. Coloquem pequenas metas, que as pequenas metas vão fazendo com que vocês consigam depois, quando você olha para, quando você assusta, você já cumpriu uma grande meta. Porque depois que formar, o tempo vai ficar, depois que vocês formarem na residência, o tempo vai ficar mais corrido ainda, né? Então aí fica a dica, acostumar a traçar pequenas metas, né? Aproveitar o tempo ao máximo, né? É isso. Ok. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Acho que essa reunião de hoje foi mais uma terapia em grupo do que uma reunião, né? Todo mundo contando as experiências e dando essas dicas aí para quem está começando. Bom, se ninguém tem mais nenhum comentário, então eu vou agradecer a presença de todos, vou encerrar a reunião, lembrando, semana que vem, então, nós voltamos com a apresentação de um caso clínico. Então, obrigado, gente, até semana que vem. Ok.